O mundo é muito grande e é cheio de ideias e ideologias espalhadas por aí. Algumas dessas ideias são ideias bem profundas, enquanto algumas outras já são ideias mais superficiais mesmo. E por que algumas pessoas, que alguns indivíduos acabam se apegando a ideias superficiais, enquanto as ideias e as filosofias mais profundas estão à sua disposição? E essa é uma pergunta bem profunda, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade interna de termos um desafio em nossas próprias vidas, de termos uma meta, de um objetivo, um propósito. Ou seja, nós temos que ter algo dentro de nós que diga que nós estamos fazendo o bem, que nós estamos evoluindo. Então, quando a pessoa não tem esse propósito interno de evolução muito bem definido dentro de si, acabam que as ideologias mais superficiais e vazias acabam preenchendo esse vazio de propósito interno. E o que acontece? Essas ideias mais superficiais e vazias acabam atingindo muitas pessoas. Então, isso também já alimenta outro sentimento dentro dessa pessoa. Porque, como muitas pessoas acabam entrando no senso comum, ela acaba se sentindo pertencente a algo maior do que ela mesma. Eu faço parte de um grupo, eu faço parte de um movimento, eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de uma nação, eu faço parte de uma torcida, de um grupo organizado, eu faço parte da humanidade. Então, quando a pessoa se sente pertencente a algo, isso também preenche uma necessidade interna muito profunda dentro dessa pessoa. Então são duas necessidades: a necessidade de propósito em sua própria vida e a clareza dos propósitos dela e do sentimento de pertencimento. E por isso, muitas ideologias superficiais acabam preenchendo os propósitos dessas pessoas. E como é que faz? Porque muitas vezes eu já conversei com muitas pessoas sobre assuntos muito profundos e as pessoas concordavam com mim em muitas coisas, mas mesmo assim elas não conseguiam mudar as suas próprias ideias, porque parece que quando a pessoa entra num campo ideológico, ela se fecha naquele campo ideológico. E isso não é falta de cognição, não é falta de educação e nem falta de capacidade de discernimento e pensamento. A pessoa não é burra. É uma questão que a ideologia, na verdade, eu estou até pensando nisso há algum tempo, porque, na verdade, o campo emocional dessa pessoa que faz a ideologia e os pensamentos se apegarem a ela. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer uma autoanálise em si mesma e falar assim, cara, talvez as coisas que eu acredito não sejam tão certas assim. Talvez as coisas que eu defendi durante toda a minha vida sejam uma farsa. E realmente começar a se questionar sobre as coisas que ele acredita,
ele não tem essa capacidade muitas vezes, porque o campo emocional dele é totalmente estruturado para que essas ideologias façam sentido em sua própria vida. Então, as pessoas que acabam aderindo a ideologias mais superficiais, não é uma questão que ela tem algum problema cognitivo, de raciocínio, de pensamento ou de educação. Na verdade, é que o campo emocional dela ainda também está trabalhando em uma camada mais superficial. Então, por consequência, ele acaba aderindo a ideologias mais superficiais porque ele ainda não amadureceu o seu próprio campo emocional. Porque, veja bem, não é uma questão de uma ideologia ser melhor do que a outra, ou de filosofias melhores do que as outras. É uma questão da pessoa conseguir fazer um processo de autoanálise, de autocrítica e de amadurecimento com a sua própria verdade. Um amadurecimento das suas próprias emoções para que ela consiga enxergar o mundo com mais clareza. Porque se a pessoa ainda está com um mundo emocional imaturo, ele não vê as coisas com clareza. Ele vê um mundo ofuscado pelas suas emoções reprimidas. A mente ansiosa deixa a visão distorcida da própria realidade. E quando ele conseguir enxergar com clareza, quando ele conseguir fazer esse processo de integração das suas próprias emoções, esse vai ser o seu próprio propósito. Ele vai ter a sensação de pertencimento não com grupos, mas consigo mesmo. Então, é muito profundo. Porque as ideologias, na verdade, as filosofias não importam. Porque as filosofias, as ideias, as ideologias são somente consequência de um padrão emocional que essa pessoa carrega dentro de si mesmo. E esses pensamentos, essas ideologias e filosofias estão servindo somente como uma forma de tampar um buraco emocional. Então você quer dizer o quê? Que as pessoas que se aderem a filosofias mais profundas são pessoas que têm um buraco emocional menor e as pessoas que se apegam às filosofias superficiais são pessoas que têm buracos emocionais maiores? Não necessariamente. Porque as filosofias profundas também é uma forma de tampar um certo buraco. O importante é a pessoa conseguir ultrapassar as ideologias, ultrapassar as filosofias e entender que o poder está dentro dela mesma. Não nas ideias dos outros, não nas filosofias dos outros. Você aprende muito com os outros, mas o seu próprio propósito está dentro de você. E você só consegue enxergar ele quando você conseguir fazer esse processo de integração das suas próprias emoções. Na verdade, talvez você já até enxergue o seu próprio propósito, mas você não está conseguindo caminhar em direção a ele porque a sua visão está sendo ofuscada pelas suas emoções reprimidas, pelas suas ansiedades e pelos seus impulsos e compulsões e fobias, e essas coisas estão no meio do seu caminho. E quando você tira essas coisas do caminho,
o processo em direção ao seu propósito fica muito mais claro. E no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa um comentário.